alunos, vamos para a segunda parte da citologia, continuando com organelas, belezinha? Então vamos lá. Até a aula anterior nós vimos até peroxissomos, perfeito? Para as mitocôndrias. Maninho, pensa numa coisa que cai em vestibular. Cai mesmo, beleza? Então, em relação às mitocôndrias, tá? Lembrem-se que elas têm essa forminha aqui, ó, em forma de bastonete. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, tá? Ela tem essa forma de bastão aqui, né? Tudo bem? E ela apresenta o seguinte. Vamos lá, então. Primeiro, bora lá. Aqui é um esquema, aqui é uma célula, aqui é uma célula, e aqui é a fotomicrografia da mitocôndria. Quando cai foto na prova vestibular, é isso aqui, ó. Você vai perceber que é a mitocôndria, por quê? Porque ela é cheia dessas cristas aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, ela tem duas membranas. Uma membrana externa, tá? Uma membrana externa, que é essa daqui, ó. Tudo bem? Essa membraninha externa. Tudo bem? Deixa eu apagar esse monte de flecha que ficou aqui agora. Aqui. Aqui. Pronto, tá bom. Então, ela tem aqui a membrana externa e a membrana interna. São essas duas membranas. Inclusive, essa é uma das justificativas da teoria da endossimbiose que a gente já viu. Tudo bem? Bom, então aqui é o seguinte. Nós temos aqui a membrana externa, a membrana interna, e na membrana interna nós temos essas dobrinhas, que são as cristas mitocondriais, de extrema importância na hora que eu for falar para vocês da respiração celular. Tem que ficar claro isso. Beleza? Bom, aí aqui dentro nós temos a matriz mitocondrial, que é como se fosse um citoplasma. Tudo bem? A matriz mitocondrial. E aqui nós temos os ribossomos livres. Tudo bem? Então, se você parar para perceber, ela vai fazer uma semelhança, ela parece um procarionte, tá? Inclusive, ela tem um DNA próprio, que é o DNA mitocondrial, beleza? Ela tem um DNA próprio, que é o DNA mitocondrial, que é diferente do DNA nuclear, que é o DNA da célula, tudo bem? Então, essas mitocôndrias, até prove ao contrário, nós sabemos que elas são todas de origem materna, até o momento, nós sabemos que são de origem materna, beleza? E entre as membranas externas e internas está o espaço intermembrana, beleza? Que também vai ser importante para a respiração celular, quando nós formos conversar sobre a respiração, beleza? Bom, então aqui nós temos as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são de coloração vermelha porque elas são ricas em citocromos, que são proteínas que contêm ferro, tudo bem? Que também são importantes na respiração celular. Então, essas são as mitocôndrias. As mitocôndrias, plastos, eles acredita-se que eles tiveram uma origem a partir da endossimbiose. Então, vamos aqui o seguinte, nós temos uma célula ancestral eucarionte, beleza? E nessa célula ancestral eucarionte, ela, por uma simbiose, ela englobou um procarioto que usava oxigênio. Beleza? Um procarioto oxígeno. E esse procarioto oxígeno entrou na célula e por ali ficou. Beleza? Por ali ele ficou. E aí, o que justifica essa teoria é que, por exemplo, as mitocôndrias, elas se reproduzem por divisão binária, igual às bactérias. O que justifica é que elas têm duas membranas ao invés de uma, beleza? O DNA dela é semelhante ao da bactéria. Os ribossomos que ela tem também são parecidos com os das bactérias, tá? Então, elas é como se fosse um procarioto dentro de uma célula eucarionte. É isso, tá bom? Então, nesse processo, gerou um eucarioto não fotossintético, beleza? Que utiliza agora o oxigênio. Ainda nesse processo, nesse eucarioto agora, ele possivelmente sofreu uma segunda endossimbiose, englobando um procarionte fotossintético muito parecido com a cianobactéria.
tudo bem? E que foi dar origem, então, a um cloroplasto. Então, nessa teoria da endossimbiose, nós temos a origem do indivíduo fotossintético e das mitocôndrias. Beleza? Então, a mitocôndria, qual é a principal função dela? Respiração celular, que nós veremos depois. A função dela é gerar energia. Tudo bem? Ela vai converter a energia na forma que a gente utiliza, que é a forma de ATP. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Plastídeos ou plastos. Porque, na verdade, hoje o termo mais utilizado é plastídeo. Tudo bem? São envoltos por duas membranas, assim como as mitocôndrias, estão presentes em algas e plantas. Pelo amor de Deus, uma coisa que sempre cai. Bactéria realiza fotossíntese? Sim, mas não tem plastídio. Alga e planta tem plastídio. Bactéria, não. Tudo bem? Então, e eles têm a função de fotossíntese e reserva. Nesse caso, nós temos aqui os leucoplastos, que são os plastos incolores, que têm a função de reserva. Por exemplo, o leucoplasto do tipo amiloplasto. O amiloplasto, ele armazena amido. Tudo bem? O amiloplasto, ele armazena amido. Aqui é uma fotomicrografia e aqui é o esquema dele. Tudo bem? Um esqueminha de desenho. Então você tem amiloplastos, proteoplastos e elaioplastos. Presta atenção aqui agora. Lá no parênquima amilífero, por exemplo, lá na batatinha, né? Lá no parênquima amilífero, onde que o amido vai estar estocado? Vai estar estocado no amiloplasto. Tudo bem? Vai estar estocado no amiloplasto. Joia? E aí você tem também proteoplastos, que armazenam proteínas, e elaioplastos, que armazenam óleos. Então, os plastídeos têm a função de reserva. Beleza? Aí nós temos aqui os cromoplastos, tá? Os cromoplastos. Os cromoplastos são plastos coloridos, mas que não têm clorofilas. Tudo bem? Eles estão presentes em flores, folhas, frutos, raízes, por exemplo, como eu coloquei ali na cenoura. E os principais aqui são os que apresentam carotenoides, tá? Esses cromoplastídeos que apresentam carotenoides. Os carotenoides são pigmentos que vão do amarelo até o vermelho, passando pelo laranjado. São de dois grupos, as xantofilas e os carotenos. Os dois são do amarelo ao vermelho, beleza? Os dois. Mas qual a diferença? As xantofilas possuem em sua estrutura química oxigênio e os carotenos eles não apresentam, são hidrocarbonados. Tudo bem? E o mais importante deles, inclusive isso aqui que eu estou falando, tem cara de prova de conhecimentos gerais, tá? Não quer dizer que não possa cair em prova de conhecimento específico, mas para mim tem cara de conhecimentos gerais. Bom, nós temos agora os cloroplastos. Desculpa. Aqui, ó, saiu cromoplastos. Beleza? Aqui são os cloroplastos, ó. Vamos ver se sai. Opa! Borrachinha. Borracha. Isso. Aqui são os... Oh, meu Deus. Aí, aqui são os cloroplastos. Deu para entender, né? Só que escrevi errado aqui, tá bom? Então, na hora de eu copiar e colar um molde aqui para fazer, saiu só o cromoplasto, eu esqueci de mudar para cloroplasto. Bom, então aqui nós temos o cloroplasto, que são verdes, eles apresentam as clorofilas, que pode ser A e B, tá? No caso das plantas, A e B. As algas, elas têm clorofila A, B, C e D, perfeito? Então, e tem a função de realizar a fotossíntese. Quando nós olhamos, então, em uma célula, tá vendo? Aqui nessa foto, esses pontinhos verdes são os cloroplastos, beleza? Eles são os cloroplastos. A função dele é fotossíntese, tudo bem? E esse cara, ele tem esse jeitão aqui, então, ó. Tá? Então, vamos lá à estrutura de um cloroplasto. Primeira coisa, ele é formado
por essa pilinha. Parecem moedinhas aqui, ó, que são os tilacoides. Tudo bem? Todas essas pilinhas, elas estão interligadas através dessas membranas aqui, ó, tá vendo? Que são essas membranas intergrana que nós temos aqui, ou lamelas do estroma, também podem ser chamadas, tá? Então, é aqui que vai acontecer a produção de ATP e NADPH, tá? Assim como eu falei lá, nas mitocôndrias tem a membrana externa, a membrana interna, tá? Aí nós temos aqui o tilacoide, que são essas pilhinhas. Aí, essa pilha de tilacoide, ela se chama granum. O plural disso é grana. E esse local aqui, que funciona como se fosse um citoplasma do cloroplasto, chama-se estroma. Essas estruturas são extremamente importantes para quando nós formos falar fotossíntese, que é a próxima aula. Beleza? Então tá, bora lá então. Os plastídeos, eles têm origem a partir do proplasto. Esse proplasto, ele é indiferenciado, está presente nas células meristemáticas, e é ele que vai dar origem aos cromoplastos, cloroplastos e leucoplastos. Eu queria que você entendesse que os plastídeos, eles são interconversíveis, beleza? Então, por exemplo, na ausência da luz, o proplasto se diferencia em um leucoplasto, que aí pode ser, por exemplo, um amiloplasto. Porém, se ele receber luz, ele pode ser convertido em cloroplasto. Tudo bem? Aqui, o proplasto também, se receber luz, ele vai se diferenciar em cromoplasto ou, vai se diferenciar em cromoplasto ou cloroplasto. Tudo bem? Então, se ele receber luz. Agora, o que eu preciso que você saiba? Por exemplo, algumas raízes, quando elas recebem luz, por exemplo, se ela ficar na parte aérea, ela pode ficar verde. Beleza? Ela pode ficar verde. Por que ela fica verde? Porque daí esse amiloplasto pode ser convertido em cloroplasto. Então, o que eu quero que você entenda? Os plastídeos têm origem a partir do proplasto, que está nas células meristemáticas, e que os plastos são interconversíveis. Isso é o essencial que eu preciso que você saiba. Tudo bem? Então, bora lá, lindezas do tio William. Vamos para o próximo. Vacúolo central. Maninho, juntamente com a parede celular de celulose, isso aqui é o que diferencia a célula vegetal da célula animal. Tudo bem? Então, eles têm origem a partir de vesículas do complexo de Golgi ou do retículo endoplasmático. Eles são pequenos em células jovens ou ausentes, ausentes dependendo do microscópio. Se você olhar em microscópio óptico, você vai ver que ele não está presente na célula meristemática. Se você ver ao microscópio eletrônico, você vai ver que são vários, mas só que são todos bem pequenininhos. Tudo bem? E na célula adulta, ele ocupa quase 90%. E o que vai acontecer aqui? Quais são suas funções? Em primeiro lugar, então, ele pode armazenar antocianinas, que são pigmentos hidrofílicos, perfeito? E esses pigmentos hidrofílicos, eles vão dar cor, por exemplo, a algumas flores, alguns frutos. A função dele normalmente é atuar como um antioxidante. Ele tem ação digestiva. Lembre-se, plantas não têm lisossomos. Quem assume essa função é o vacúolo. Tudo bem? Nele ainda acumula-se cristais de oxalato de cálcio. Tem alguns chamados de ráfides, que são parecidos com espinhos, e tem outros que são chamados de drusas, que, na minha opinião, parece um carrapicho. Qual que é a função disso? A função disso é atuar como proteção contra predadores. Contra a herbivoria, vai funcionar como se fosse um espinhozinho dele comendo ali. Tudo bem? Controle osmótico. Por exemplo, lembra lá na sala, quando nós falamos de osmose, não é?
Na célula vegetal, a osmose, quem vai atrair a água para dentro da célula é o vacúolo. É ele que exerce essa pressão osmótica para atrair a água para dentro. Tudo bem? Então, por exemplo, a água está aqui fora, ela vai ser atraída aqui dentro, porque ele se torna mais concentrado pelo acúmulo de sais. Beleza? Então, essa é ele que atua nesse controle osmótico aí. Outra função é que ela acumula íons, como eu acabei de falar aqui. E uma coisa que é importante, elas não produzem substâncias. Eles apenas acumulam substâncias. Tudo bem? Vamos lá então. Próxima, citoesqueleto. O citoesqueleto, pessoal, ele é uma armação proteica que está no citosol, que está presente em eucariontes, ou seja, procariontes não apresentam citoesqueleto. Uma coisa que é legal a gente ressaltar aqui é que procarionte, por exemplo, não tem estonas associadas ao seu DNA, não tem núcleo e não tem citoesqueleto. Tudo bem? E não tem, procarionte não tem organelas membranosas. Tudo bem? Bom, nós temos três tipos de situações, de três tipos de proteínas aqui no citoesqueleto. Esse que está aqui em verdinho aqui, ó, são os microtúbulos. Beleza? Aqui, ó. Os microtúbulos. Os microfilamentos estão em laranjado aqui, ó. Tudo isso que está em laranjado são microfilamentos. E os filamentos intermediários, eles não estão representados nessa célula. Tá? E aqui no meio está o DNA. Perfeito? Então vamos lá. Em primeiro lugar, túbulos. Tá? Eles são constituídos por uma proteína chamada tubulina. Essas tubulinas, elas partem de uma região chamada centrosoma. Tudo isso aqui, ó, é microtúbulo. Tá? Essa região onde estão os centríolos chama-se centrosoma. Então, esses microtúbulos, eles partem daqui e conectam ele à célula, à membrana. Vai conectar a membrana. Eles vão formando, ó, cada bolinha dessa daqui é uma tubulina, porque ela é uma proteína tubular. Aí ela vai formando os dímeros aqui, né? E vai formando um tubo oco. Esses microtúbulos, eles funcionam, né, como se fosse um suporte, funciona como suporte, e também ele funciona como se fosse um trilho ali para as substâncias, organelas, não é, se movimentarem. Olha aqui, ó, legal, como se fosse, deixa eu apagar aqui, como se fossem trilhos. Ele vai funcionar como se fosse transporte para as organelas dentro da célula. Tudo bem? Aí ele também vai participar da formação das fibras do fuso e também formação dos centríolos, cílios e flagelos. Tudo bem? Então esses são os microtúbulos. Estão envolvidos em suporte e movimentação. Tudo bem? Nós temos os microfilamentos, que são formados pelas proteínas actina e às vezes miosina associadas. Elas vão formando uma estrutura, como está colocado aqui, ó, elas vão formando uma estrutura, elas vão se associando, essas actinas, como se fossem uma trança. Elas vão formando uma hélice. Esses microfilamentos, tá, ele vai dar forma à célula, e também vai dar sustentação e movimento. Tudo bem? Então, por exemplo, quando nós pensamos na membrana, aqui, isso aqui são microvilosidades, por exemplo, de uma célula intestinal. Aqui nessa borda, você vai ter esses microfilamentos dando uma sustentação a essas microvilosidades. Beleza? E aí os movimentos de actina e miosina no centro da célula, elas vão gerar movimentos ali, fazendo com que ocorra a circulação dessas estruturas. Por exemplo, aqui, ó, olha só, como que eles vão dar sustentação. Deixa eu apagar mais uma vez aqui. Aqui. Essa sustentação, ela pode, aí esses microfilamentos, eles recebem dois nomes. Filamentos corticais e filamentos transcelulares. Os filamentos corticais, eles estão sustentando aqui, ó, as microvilosidades, e eles estão bem abaixo da membrana também dando essa sustentação.
E ele que dá essa sustentação de uma região chamada ectoplasma, que é a situação, que é a localização mais externa do citoplasma. Normalmente a parte mais interna é o endoplasma. Tudo bem? Aí, meus queridos, esses que atravessam a célula, aqui, por exemplo, são chamados de filamentos transcelulares. Então, eles dão sustentação à célula. E eles também participam, estão aqui, olha só. Tá? Opa! Eles participam das junções. Perfeito? Bom, vamos agora então para os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, eles são formados por proteínas fibrosas, em especial a queratina. Pelo amor de Deus. Não vá confundir queratina com quitina. Quitina, amores, é um polissacarídeo nitrogenado. Queratina é a proteína estrutural. Tudo bem? Então, esses caras aqui, eles não vão ter função na movimentação. É apenas sustentação e também participam da junção. Tudo bem? Então, por exemplo, eles estão presentes aqui, ó, nos desmossomos, aqui no meio, você tem essas proteínas, ó, tá vendo? Aqui, ó, essas proteínas que auxiliam na junção. Tá? Não só a queratina, mas outras proteínas que ajudam na junção. Tem uma proteína que fica aqui no meio, chamada cadeirina também. Tá? E aqui, por exemplo, você vai ter os microfilamentos, aqui na junção de adesão. Beleza? Aqui são os desmossomos, ó, né? Aqui são desmossomos. Aqui você tem a junção do tipo gap, que são de transferência, que nós vimos na sala quando eu falei especializações da membrana. Beleza? O que é importante falar? Filamentos intermediários não participam dos movimentos celulares. Perfeito? Aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre movimentos. Tá? Joia, eu coloquei no mesmo slide aqui, mas os movimentos, tá? Eles são de dois tipos. Tá? Os movimentos são de dois tipos. Movimento de ciclose, que é um movimento das correntes citoplasmáticas e depende da interação de actina e miosina, aqui, beleza? Isso é ciclose. Ó, por exemplo, o cloroplasto se movimentando na célula aqui é um movimento de ciclose. E existem os movimentos ameboides. Os movimentos ameboides, ele ocorre devido, porque é o seguinte, se você lembra das aulas de protozoários, lá a gente costuma falar mais sobre ectoplasma e endoplasma. Então o ectoplasma, ele é mais denso. O endoplasma, ele é mais fluido. Então, a fluidez e enrijecimento do citosol é que vai gerar a formação desse pseudópodo. Pseudópodo significa falsos pés, mas o que é um pseudópodo? O pseudópodo é uma projeção citoplasmática. Tudo bem? Então esses são os dois movimentos. Vamos separar aqui. Ó, vamos separar aqui. Beleza? Então você tem os filamentos intermediários que não participam dos movimentos. E quais são esses movimentos? Ciclose e ameboides. Beleza? Os microtúbulos, eles formam centríolos, cílios e flagelos. Os centríolos, eles são cilindros ocos formados por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Beleza? São 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Tá? Lembre-se, ausentes em fungos e ausentes em plantas superiores. William, quem são as plantas superiores? Gimnospermas e angiospermas. Quer dizer que briófita e pteridófita vai apresentar. Tudo bem? Briófita e pteridófita apresenta. Bom, vamos lá então. Aí, os centríolos, eles formam então os flagelos. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, isso aqui. Tá? Então, o centríolo, ele migra para, por exemplo, ó, aqui, deixa eu ver, aqui, pronto, ó. O centríolo, presta atenção, ele vai migrar para próximo da membrana e por polimerização, tá? Ele vai aumentando os seus microtúbulos. E ele vai formar, então,
ao formar os microtúbulos, ele vai formar o flagelo. Tudo bem? Então, ele se aproxima aqui, deixa eu pegar a canetinha de novo, ele se aproxima aqui da membrana e vai formar o flagelo. Se nós pegarmos esse flagelo e dar um zoom nele aqui agora, nós veremos o seguinte, na hora que a gente corta, nós vamos ver que o flagelo e o cílio, a estrutura é a mesma, tá? Eles vão ser formados por 9 conjuntos de 2 microtúbulos, beleza? E um microtúbulo central. Então, ó, são 9 conjuntos de 2 microtúbulos mais um microtúbulo central, envoltos aqui pela membrana. Isso aqui é a membrana. Tudo bem? E aí ele tem duas regiões, os cílios e os flagelos. Presta atenção. Ele tem essa porção aqui, que está próximo à membrana, que é chamada de corpo basal. O corpo basal ele tem a mesma estrutura do centril, do centril, isso mesmo. São 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Olha só, aqui no esquema. 9 conjuntos de 3 microtúbulos. A partir desse corpo basal, ele vai polimerizando, aumentando as suas tubulinas, formando o flagelo. Só que aqui ele vai ter então só 9 conjuntos de 2 microtúbulos mais 2 microtúbulos centrais. Tudo bem? Então é assim que se formam os cílios e os flagelos, que participam aí da movimentação de várias estruturas. Qual é a diferença entre cílio e flagelo? Cílios são muito numerosos e curtinhos. Flagelos normalmente são pouco numerosos e mais longos e com movimento serpentiforme. O que é movimento serpentiforme? Esse movimento aqui, ó. Esse é o movimento serpentiforme. Não ficou muito bonito, mas é isso aí. Beleza? Assim, então, nós terminamos essa parte de organelas, meus queridos. Tudo bem? Então, na próxima aula, agora, nós veremos o metabolismo celular. Tudo bem? Até mais, meus queridos. Beijo.